Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre imunização, né? A gente já passou a falar a respeito de como o nosso organismo, né, reage perante uma infecção. Já vimos o papel da nossa imunidade inata e da nossa imunidade adquirida na defesa do nosso organismo. E hoje o nosso foco é essa parte de imunização. Para a gente entender a imunização, né, o como ficamos imunizados em relação a determinado antígeno, né? A gente vai voltar um pouquinho nessa questão de defesa do corpo, né? Como que isso funciona, né? Então, a imunização ela é um conjunto, né, de técnicas ou de reações que vão acontecer, né, do nosso organismo, que são destinados para que a gente tenha uma proteção imunológica contra doenças, né, contra antígenos, né, que causam doenças no nosso organismo, ou seja, contra doenças de caráter infeccioso. Então, a imunização ela serve ou ela existe, né, para controlar e para tentar eliminar a presença de doenças infecciosas, né, que inclusive podem levar um indivíduo a óbito. E determinados mecanismos de imunização, como por exemplo a própria produção de vacinas, né, elas tendem a evitar que o pior aconteça. A gente vai discutir ao longo dessa aula de hoje, né, que a vacina não é o único mecanismo de imunização, mas é um dos principais e um dos mais conhecidos, né, que a gente tem. Mas para que a gente entenda, né, quando você fala que um indivíduo está imunizado, quando ele está imune, significa dizer que ele tem defesas no seu organismo, sejam elas adquiridas de forma natural ou não, contra aquele causador. Só que aí temos uma questão. A gente viu que, principalmente no que tange a resposta imune adquirida, a gente viu que existe um grau de especificidade, né, da nossa defesa em relação a quem está invadindo, né? Então, não existe imunidade perfeita a ponto de você conseguir eliminar todos os antígenos com aquele mesmo mecanismo de imunidade. Se fosse assim, seria muito fácil, né? Se fosse assim, somente as nossas barreiras naturais seriam suficientes, e não são, né? Então, não existe uma imunidade contra tudo e contra todos. O que existem são mecanismos de desenvolvimento dessa imunidade, de aperfeiçoamento dessa imunidade, né? Para que a gente tenha a melhor resposta imune, ou uma resposta imune eficiente. Tudo bem? A gente tem formas de imunização, né, formas de desenvolvimento dessa imunidade naturais e artificiais, né, ou seja, aquelas produzidas pelo nosso próprio organismo, né, ou pelas vias naturais de produção, né, pode até não ser produzida por mim, mas foi originada por um organismo, e no nosso caso a gente está falando humano, ou produzidas de forma artificial, ou seja, ainda que eu use outros seres vivos ali no caminho, né, eu manipulo substâncias, antígenos, entre outras coisas, para criar aquela imunização ou estimular que um determinado organismo desenvolva. Traduzindo, uma é uma resposta já esperada, gerada pelo organismo vivo. A outra é todo um mecanismo, né, de produção laboratorial, com muito estudo, com muitos testes por trás desse desenvolvimento, para que a gente chegue, né, a uma imunização adequada. E a gente tem, dentro desses mecanismos naturais e artificiais, uma resposta imune que é chamada de ativa e a outra passiva. Ou seja, o corpo desenvolve os seus anticorpos, né, desenvolve a sua resposta imune por conta própria, de maneira ativa, né? E seja natural ou artificial, seja ela estimulada com o desenvolvimento do próprio organismo, ou seja ela desenvolvida a partir de um agente externo artificial ao nosso corpo. Ou então, né, de forma passiva. O que é passivo? É quando eu já recebo, ou seja, essa imunização já vem pronta para mim. O meu corpo não precisa produzir os anticorpos, porque esses anticorpos já estão sendo disponibilizados de forma pronta, né, sem gasto energético pelo meu corpo. Então, a gente vai entender com os exemplos essa questão do ativo, passivo, natural, artificial, mas eu quero que vocês entendam que vamos encontrar, né, esses tipos de imunização passiva
e ativa. E dentro de ativa e passiva temos mecanismos naturais e mecanismos artificiais. Tudo bem? Na imunidade ativa, o próprio sistema imune ele entra em contato, né, com um antígeno, com uma substância que é estranha ao organismo, e ele responde a esse contato, né, produzindo os anticorpos. A gente já viu na aula anterior, na verdade, que essa produção de anticorpos ela não acontece de uma hora para outra, ela não é rápida, né? Então leva um certo tempo, depende de que grupo de anticorpos que eu estou produzindo, né? Então existe os IgM, que vão ser aqueles anticorpos de combate imediato, né, de fase aguda, os IgGs, que são os anticorpos de memória, né? Então essa resposta ela vai sendo desenvolvida com o passar do tempo, né, ao longo do processo infeccioso. E esse tipo de imunidade normalmente ele dura por vários anos, né, às vezes pela vida inteira. Lembrando que ela é variável, né? Então existem anticorpos que vão durar um pouco menos, outros um pouco mais, né? Alguns vão necessitar de nova exposição, de novo contato, né, para que esses anticorpos sejam desenvolvidos novamente. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: na imunidade ativa, né, ou na imunização ativa, o nosso corpo está ativamente produzindo esses anticorpos mediante a exposição ao antígeno, seja essa exposição desencadeada por uma forma natural ou por uma forma artificial, né? Seja esse antígeno entrou em contato diretamente ali ou através de mecanismos artificiais. Na ativa de forma natural, a nossa própria resposta imune é o exemplo, né? Então, por exemplo, eu entrei em contato com o vírus da catapora. O meu organismo fez, né, todo desencadear dessa resposta imune contra o vírus da catapora, produziu anticorpos que vão combater aquele antígeno e guardou anticorpos de memória. É por isso que quando eu entrar em contato com o vírus da catapora novamente, o meu corpo já sabe o que fazer, porque ele guardou a memória imunológica. Então ele não só produziu esses anticorpos de uma forma ativa, né, sendo gerado ali pelo contato com o próprio vírus, e aí aqui eu estou dando o exemplo do vírus, né, mas pode ser qualquer tipo de antígeno, mas o meu corpo criou aqueles anticorpos contra e guardou ali a memória imunológica para já saber o que fazer no caso de uma nova infecção. Então, a nossa resposta imune nas infecções, ela é um tipo de resposta natural ativa, a partir do momento em que eu produzo anticorpos contra aquele determinado antígeno. E existe o mecanismo ativo, mas de forma artificial. A nossa imunização ativa artificial é a vacina, né? A vacina ela é produzida em laboratório, ela é testada, enfim, né? Passa por uma série de processos, e aí a gente está vivendo isso agora, inclusive tentando aí a descoberta de uma vacina contra a Covid-19, né? E vocês estão vendo que não é um processo fácil, ele requer várias etapas, né? E inclusive nessa situação da Covid agora, a gente precisa de uma descoberta de vacina em tempo recorde, uma produção em grande escala em tempo recorde, porque a gente está vivendo uma pandemia, né? Normalmente, né, em vias normais, quando se produz uma vacina, você tem muitos anos aí dentre pesquisas, testes, até que isso seja produzido, né, em grande escala e distribuído para a população. Lembrando que o nosso sistema brasileiro de vacinação, ele é um grande sistema no sentido de atingir a população, né, ou a grande maioria da população, porque a gente tem um calendário de vacinação que é vinculado ao Sistema Único de Saúde, né, coisa que a gente não encontra lá fora, né, as vacinas lá fora são pagas, não são distribuídas como acontece aqui, né, e a gente vai discutindo um pouquinho de vacina um pouco mais para frente, mas por hora vamos entender como é que funciona, né, a vacinação em si. A vacina ela é uma solução, né, que contém os antígenos, ou seja, contém o causador da doença, sejam eles antígenos isolados, micro-organismos vivos, atenuados, né? Pode ser um vírus inteiro, pode ser uma partícula viral, pode ser uma proteína, pode ser uma parte de uma bactéria, né? Pode ser aquele vírus ou aquela bactéria mortos. Enfim, as vias de produção a serem testadas são muitas, né? Inclusive
Agora mesmo, nessa questão do desenvolvimento aí da vacina contra a Covid, a gente tem grupos diferentes de vacinas sendo desenvolvidas. Algumas usando determinadas técnicas, outras usando outras, né? E aí o teste é no sentido de ver qual é a mais eficiente, qual é aquela que vai dar a melhor resposta, aquela que vai ter menos efeitos colaterais, né? Tudo isso precisa ser muito bem pensado, pesquisado, testado, até que a população seja de fato vacinada, né? E receba ali essa imunização. As vacinas, então, elas são capazes de imunizar as pessoas contra as doenças através da produção dos anticorpos de memória, né? Então, produzem ali esses anticorpos, essas células de memória que vão ficar guardadinhas, né? Então, funciona mais ou menos da seguinte maneira. Os antígenos, né, vão gerar a resposta imune primária e vão estimular a produção de células de memória. Mesma coisa que vai acontecer no caso de uma infecção. A diferença aqui é que a gente está recebendo o causador. É diferente, por exemplo, de eu entrar em contato no ambiente. Eu vou pegar a Covid-19, né? Qual seria o mecanismo de produção de uma vacina contra o novo coronavírus? É eu ter o novo coronavírus, uma partícula, uma proteína ou ele inteiro, enfim, as formas de produção são muito diferentes. E quando a pessoa pega a Covid-19 é porque ela se expôs ao vírus, ela entrou em contato de forma natural, né? Ela entrou em contato com ele em algum lugar, se contaminou, fez o processo infeccioso. Quando você vai se vacinar, é algo não natural, porque você está recebendo uma solução no teu organismo que já contém o causador da doença. O mecanismo de resposta imune é o mesmo, a diferença é a forma com que isso chegou a você, né? Se você se contaminou no ambiente, é uma forma natural. Se você recebeu a vacina, que já foi previamente preparada para isso, para induzir essa resposta imune, aí é um mecanismo artificial, porque você está prevendo o que vai acontecer, né? Baseado em estudos, em testes e tudo mais. Então, basicamente, o efeito é o mesmo. A diferença é que aqui você está recebendo o antígeno conhecido, tá? Então o antígeno ele vai estimular a resposta imune primária e com isso vão gerar células de memória. E aí numa infecção posterior, ou seja, quando você entra em contato de novo com aquele mesmo antígeno causador daquela doença, você tem uma resposta secundária, que a gente já comentou na aula passada, né? Que é uma resposta muito maior, muito veloz e que já elimina de cara, né? Ou tenta eliminar de cara, a chance de eficiência dela, de combate dela é muito maior. Porque ela já sabe o que ela vai fazer, ela já reconhece aquele antígeno ali e já sabe o que tem que ser feito. Ah, então você está querendo dizer que quem se vacinou nunca vai ter aquela doença? Não é isso. Eu estou dizendo que a resposta imune gerada pós-vacinação ela é muito mais rápida. E aí a chance dessa pessoa desenvolver aquela doença ali na forma mais grave, né, ou na forma com sintomas, passa a ser muito menor. Né? E aí vai depender do grau de quem é o organismo causador da infecção, enfim, de uma série de fatores. Tá? Então, a vacina não é que seja uma garantia de você nunca ter aquela doença. Né? É uma garantia de que o seu corpo tenha a resposta imune contra aquele agente infeccioso. E aí o seu organismo é que tem que produzir os anticorpos, né, de forma eficiente para combater aquela infecção que está ali, tá? Ou a infecção posterior, tá, gente? Na imunidade passiva, a coisa já funciona um pouquinho diferente, tá? Na passiva, o organismo já recebe esses anticorpos prontos. Ou seja, não é ele quem vai lá produzir os anticorpos, não são lá os linfócitos B daquele organismo que vão ser ativados, se tornarem plasmócitos para produzir os anticorpos contra aquele antígeno. Não, ele já recebeu os anticorpos prontos, né? Para que ele consiga combater e eliminar aquele causador de doença ali. Porém, ela tem um limite, né? Tem algumas coisas que a gente precisa considerar em relação à resposta imune passiva. Como eu recebo os anticorpos prontos, ela não me garante memória. Eu recebi a eficiência desses anticorpos no combate ao antígeno dura o tempo em que eles estiverem circulando no meu corpo. Depois que acabou, acabou. O meu corpo não passa a produzir aqueles anticorpos ali, porque eu já recebi pronto. O meu corpo não foi estimulado a produzir nada.
Então, ela não serve, por exemplo, eu não posso fazer o uso da imunidade passiva e achar que eu tô ali imune pro resto da vida contra aquele antígeno. Não. Ela tem uma imunização enquanto durar a presença daquele anticorpo no seu corpo. Mas se ela não é tão eficiente assim, para que ela serve? Para que eu vou ter, então, uma resposta passiva no meu corpo? Existem situações onde o tempo de espera até o seu organismo produzir os anticorpos não é tão longo que a pessoa morreria ali antes do tempo. Tão longo em que sentido? Poxa, quanto tempo que a gente leva para produzir os anticorpos? Depende. A gente está vendo aí, por exemplo, em relação ao coronavírus, que o tempo de produção das IgM ali, normalmente ela começa a aparecer por volta do 7º dia. Vocês vão falar, mas 7 dias, será que é um longo tempo? Pensa isso, por exemplo, se você foi picado por uma serpente venenosa. Você tem como esperar 7 dias para o seu corpo produzir um anticorpo? Dada a quantidade de veneno que a serpente injeta? Não tem, a gente não tem tempo hábil para o nosso organismo produzir, você vai morrer antes. Então, nessas situações, se usa a imunidade passiva, né? E aí você já recebe os anticorpos prontos para combater, né, aquele processo. Volto a dizer, é uma garantia então de que o corpo vai ficar 100% perfeitamente normal? Não. Mas é uma garantia, pelo menos, que você não morra naquele momento ali. E aí outras alternativas vão ter que surgir ali no meio do caminho, tá? E ela tem prazo de validade, né? Enquanto o anticorpo está presente ali no seu sangue, ok, está circulando, você está ali combatendo. A partir do momento que aquele anticorpo sumiu, não existe mais, porque ele não é seu, você não criou células de memória para aquilo ali, acabou a tua imunização. Então, a imunidade passiva ela é transitória. A gente também tem imunidade passiva de uma forma natural e de uma forma artificial. Natural, via aleitamento materno. A gente viu quando falamos de IgA, né, que essa imunoglobulina ela está presente nas secreções. E o leite materno é uma secreção das glândulas mamárias. Então a mãe ela passa anticorpos para o bebê via aleitamento materno, né? Então é um dos primeiros mecanismos ali de imunidade que aquele bebê vai adquirindo. E aí eu volto a falar um termo, né, que eu disse na aula anterior, que muitas pessoas falam assim, nossa, o leite materno é a vacina natural do bebê. Não é, porque vacina é um mecanismo ativo. Aqui não, o bebê não está produzindo ativamente os anticorpos pelo aleitamento materno. Ele está recebendo os anticorpos da mãe. Esses anticorpos foram produzidos pela mãe e passados ao bebê pelo aleitamento materno. Então não é um mecanismo ativo. Não posso comparar com a vacinação, tudo bem? A gente pode dizer que é uma das primeiras formas de imunização do bebê. Aí, correto. Mas não podemos comparar a vacina, porque são mecanismos diferentes, tá? Aqui o bebê já está recebendo os anticorpos prontos. Só que esse tempo dos anticorpos vai durar enquanto esses anticorpos estão presentes na corrente sanguínea do bebê. É por isso que a mãe vai amamentando o bebê durante um período de tempo, porque eles vão sendo metabolizados, né? Não dá pra gente dizer, por exemplo, que o anticorpo materno do aleitamento, né, via leite materno, está circulando no meu corpo hoje aos 31 anos de idade. Não tá, já foi metabolizado há muito mais tempo. Mas para um bebê que ainda está ali galgando a sua imunidade, está ali desenvolvendo o seu organismo, ela é de suma importância. A gente também recebe anticorpos via placenta, né? Ali ao longo da gestação, a gente também tem que ter as nossas proteções, né? E só para lembrar, o anticorpo que atravessa a placenta é o IgG, né? Então, é uma imunização transplacentária. Mecanismo artificial de imunização passiva é a produção dos soros, né? Esses soros aos quais eu estou me referindo, são os soros imunes, que não tem a ver com soro fisiológico nem soro glicosado, esses que a gente encontra, no caso do fisiológico, na farmácia, né? Ou glicosado, que é utilizado aí em algumas situações, como terapia hospitalar, por exemplo, tá? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O soro que é utilizado, por exemplo, contra a picada de cobra, contra a picada de escorpião, contra a picada de aranha, eles são
todo um processo exigem, né, todo um processo de preparo, contém os anticorpos, são uma solução? Sim, mas eles são uma solução que contém anticorpos. É diferente do soro fisiológico. O soro fisiológico é uma solução de cloreto de sódio, né, sal, a 0,9%, que é o soro fisiológico comercial, né? Existem até outras concentrações, mas a mais comum é 0,9%. O soro glicosado é uma solução de glicose, uma solução aquosa de glicose, tá? Aqui não. Aqui eu tenho antígenos, aqui eu tenho o próprio plasma que vai ser utilizado ali, a gente vai ver daqui a pouquinho o mecanismo de preparo, né, desses soros. Aqui a gente vai ter uma série de coisas que vão formar essa solução, mas o principal dessa solução para mim é a presença de anticorpos. São esses anticorpos que vão ser ali introduzidos no organismo, já prontos, para que aquele organismo saiba responder. Então eles são utilizados em situações principalmente envolvendo animais peçonhentos, né? Cobras, escorpiões, aranhas, né? Onde a gente não teria tempo hábil para produzir os anticorpos, né? A ponto da gente ainda conseguir ficar vivo, né? Porque esse tipo de situação, né, acidentes com animais peçonhentos, exige uma resposta extremamente rápida, né? Uma terapia, um tratamento extremamente rápido para que esse indivíduo fique vivo, né? Então, os soros são a alternativa adequada. Então a gente tem soro contra a picada de cobra, contra a picada de escorpião, de aranha, né? De animais peçonhentos de uma maneira geral. E aí, para a gente falar de imunização, né? Já que a gente diferenciou ativa, passiva, natural, artificial, né? Então, quando a gente fala em imunidade ativa, é porque o meu corpo produz anticorpos contra aquele determinado antígeno. É a gente que é responsável por produzir esses anticorpos. De maneira natural, quando eu me exponho naturalmente àquele agente infeccioso, ou através de vacinação, onde eu recebi, através de uma injeção, né? A injeção, ou através de solução oral, que é o caso da gotinha, por exemplo, aquele antígeno causador daquela doença. E tem uma resposta passiva, que é quando o meu organismo já recebe os anticorpos prontos, né, para combater aquele determinado antígeno. Isso pode acontecer de uma forma natural, através do aleitamento materno ou através da placenta, né, e pode acontecer através de uma forma artificial, como é o caso dos soros imunes, né, contra as picadas aí de animais peçonhentos. Mas, principalmente agora, com a pandemia de Covid, né, que a gente está passando, existe um termo, ou está circulando na mídia um termo, que é a imunização de rebanho, ou imunidade de rebanho, que também responde, né, pelo nome de imunidade de grupo, que é o seguinte: a imunidade de rebanho, ela seria uma situação onde eu teria pessoas que acabam se tornando imunes, né, ou aquela doença acaba sendo erradicada a partir do momento em que eu tenho um percentual da população que está imune àquele determinado antígeno. Como assim? Como que isso funcionaria, né? A partir do momento em que eu tenho uma parcela da população que já teve a doença ou já se vacinou, normalmente esse termo imunização de rebanho, ele é utilizado para situações de vacinação, tá? Como aquelas pessoas já estão imunizadas contra aquele antígeno, o antígeno já não consegue mais fazer a infecção. E se ele não consegue fazer a infecção naquela parcela da população, para ele se espalhar vai ficar muito mais difícil. Então, mesmo aquelas pessoas que não se vacinaram, elas acabam se tornando protegidas porque ele não tem circulação mais naquele ambiente, é onde a gente ouve falar das doenças erradicadas, né? Você não tem mais circulação ativa daqueles determinados antígenos. E aí, como a gente está vivendo uma pandemia com muitos casos de Covid-19, o que se veiculou de início era o seguinte: vamos tentar a imunização de rebanho, tentando submeter uma boa parte da população para se contaminar com o coronavírus, porque aí, à medida que a gente tiver um número X de pessoas contaminadas, as outras estarão protegidas. E a gente tem uns pontos para se pensar a respeito disso. Antes de eu chegar nesse assunto específico do coronavírus, vamos entender um pouquinho melhor da imunização de rebanho para que vocês julguem essa informação que eu vou passar agora.
Então, ela pode ser utilizada, entendendo que a imunização de rebanho é isso, é quando a gente vai ter uma parcela grande da população imunizada. E aí você acaba protegendo, entre aspas, né, indiretamente outras pessoas, ainda que não tenham tido contato, né, e aí com isso o agente causador da doença não circula mais. À medida que você alcança a imunidade de rebanho, você consegue prever, né, calcular a taxa de imunidade da população e dizer em que estágio está uma determinada epidemia. Isso, inclusive, estava sendo utilizado como controle até certo ponto da Covid-19. Só que para essa imunidade ser alcançada, uma parcela da população tem que estar imune. Ou seja, ou ela desenvolveu os anticorpos, ou ela tomou vacina, que no caso da Covid-19 ainda não é uma realidade, porque a gente não tem a vacinação ainda sendo distribuída em larga escala, a gente está na fase de testes. Só que o número ideal de pessoas imunes a uma doença deve estar entre 60% e 80%. Ou seja, eu tenho que ter uma parcela de 60% a 80% da população imune para que eu tenha a chamada imunização de rebanho. Dizer, opa, agora o vírus ou a bactéria que está circulando não cause mais problemas. Qual é a questão em relação ao coronavírus? Primeiro que a gente não sabe ainda o comportamento correto do vírus. Cada dia surge uma situação nova, né? uma notícia, um eventual forma de ataque, enfim, né? Cada dia uma novidade a respeito do comportamento do próprio coronavírus em si. Segundo ponto, a gente não consegue dizer ainda se as pessoas que tiveram a Covid-19 estão de fato imunizadas contra o novo coronavírus. Né? A gente está aí vendo algumas situações onde as pessoas não estão desenvolvendo os IgGs, situações onde o IgG está sendo desenvolvido e depois desaparece. Então a gente não consegue dizer se essas pessoas estão de fato imunizadas. Então eu não posso simplesmente jogar uma conta dizendo que, poxa, a partir do momento que a gente tiver 60% da população brasileira infectada, eu vou ter 60% de pessoas imunes. Isso sem considerar as pessoas que morreram, tá, gente? 60% da população que se infectou e sobreviveu. Eu não posso jogar essa parcela porque eu não sei se de fato estas pessoas estão imunes ou não. A gente não tem essa informação ainda. A gente ainda está nessa fase, então não dá para eu falar em imunização de rebanho contra o coronavírus porque a gente ainda está aprendendo. Estamos pesquisando ainda a respeito deles. Aí, com outras situações, a imunização de rebanho já funcionou? Sim. Principalmente através de vacinas, né? Quando a gente tem uma vacinação de uma grande parte da população, né? E aí sim eu consigo contabilizar quantas pessoas foram vacinadas. Opa, se vacinaram. Eu tenho uma resposta de que aquela pessoa está imunizada. Então, com esse parâmetro, eu consigo dizer, olha, eu não tenho mais casos de tal doença nessa região, porque eu atingi um número de pessoas imunizadas. Então, aquele vírus ou aquela bactéria, ele simplesmente não circula mais. E isso beneficia as outras pessoas. É por isso que muitas vezes, né, a gente tem muitos movimentos aí anti-vacinação. Inclusive, eu sugiro a vocês que procurem, até no próprio site do Ministério da Saúde, tem um debate sobre algumas fake news sobre vacinas, né? De como vacina causa autismo, vacina causa isso, ou isso, aquilo, outro, né? Então, é bem bacana para a gente desmentir determinadas situações. E é onde muitas vezes a gente ouve alguns comentários do tipo: eu nunca me vacinei e não tive tal doença até hoje. Você não teve porque o restante da população se vacinou. Então você foi beneficiado pela imunização de rebanho, né? Mas o que aconteceria se todo mundo pensasse assim: pera, então se existe a imunização de rebanho e se eu não tomar a vacina, eu vou acabar sendo imune ou ficando imune porque as outras pessoas tomaram. Então eu não preciso tomar. Se todo mundo pensar assim e ninguém tomar, aí é que a gente não vai ter imunização nenhuma, né? Então, a vacina, ela é um mecanismo de proteção, de prevenção da pior resposta possível, né, do nosso organismo contra determinada doença. É para você proteger. É uma medida de proteção.
extremamente necessária, salvo as situações de determinadas vacinas que não podem ser tomadas por determinados grupos, porque são contraindicadas. Então, assim, há casos e casos. Agora, dizer que a vacina está sendo desenvolvida para matar, a vacina é feita, né? A vacina do idoso é para exterminar a população de idosos, isso não existe, gente. Né? A vacina, ela vem sendo desenvolvida há muito tempo, e a gente vai discutir daqui a pouquinho algumas questões a respeito disso, né? Mas a gente tem um excelente programa de vacinação, né? E a gente tem essa distribuição pelo Sistema Único de Saúde. Ah, claro, o SUS não contempla todas as vacinas que existem. Não contempla, né? Mas imagine que a gente tivesse que pagar por essas vacinas, todas essas, incluindo aquelas outras lá que só são dadas na rede particular. A gente não teria condições. E estou falando por mim, eu não teria condições. Né? Falando especificamente pela minha situação, né? Isso é um caso pessoal que eu vou contar aqui para vocês agora. Quando a minha filha nasceu, as 2 vacinas que precisam ser tomadas na primeira semana logo de vida, né? Que são a BCG e a hepatite B, elas estavam em falta, né? Na rede pública. Então eu tive que pagar para dar essa vacinação. Tive condições para isso, felizmente. Mas e quem não tem? Aquela criança vai deixar de ser imunizada e de repente entra em contato com alguém que tem a tuberculose e aí já era. É um bebê, tem 7 dias. Né? Então imagine que todas as nossas vacinas tivessem que ser assim. Onde a gente tivesse que pagar. E outra, não é um valor barato. Né? Porque tem todo um mecanismo de produção. As nossas vacinas aqui, que são produzidas em larga escala e distribuídas pelo Sistema Único de Saúde, elas são produzidas pela gente, né? Em sua grande maioria. Principalmente pela Biomanguinhos. Então, a gente precisa pensar nesses pontos. Né? Não existe uma indústria farmacêutica lucrando aqui, né, pelo menos, com essa questão de vacinação. Lá fora tem muito dessa fala, né? Existe muito essa fala. Por conta da venda, né? Por conta do quanto é cobrado no mecanismo de vacinação. Tem muitas pessoas, principalmente na Europa, que ainda são contra a vacinação por conta disso. Então a gente precisa criar uma consciência, né, tanto interna quanto consciência de mundo, de que as vacinas vêm aí para nos ajudar, para nos proteger. Não com a finalidade de exterminar alguém, né, exterminar um grupo de população, não é isso. Tá? Elas, para serem desenvolvidas, elas são muito bem estudadas, testadas, produzidas, com cientistas muito sérios aí por trás desse processo. Tá? Então, só para a gente voltar aqui à questão da imunização de rebanho, a taxa básica de reprodução, que é o que é chamado de RO, né, ou R0, perdão, é a capacidade, né, de estimar a rapidez de uma doença, né, de quanto essa doença se espalha. E com o número de pessoas que uma só pessoa pode contaminar, né, e disseminar essa doença. Então, o quão uma pessoa infectada pode ali passar para outras pessoas, né, o R0. No caso do sarampo, né, por exemplo, o R0 é maior do que 10. Ou seja, para alcançar níveis desejados de imunização de rebanho, cerca de 95% da população precisa estar protegida contra a doença. E aí eu estou falando do sarampo. Vamos imaginar agora a Covid-19. Vocês conseguiram entender por que o número tem que ser muito alto? Né? Essa imunização tem que ser muito alta para que a gente consiga dizer eu tenho uma imunização de rebanho acontecendo? Então é por esse motivo que, assim, a gente está discutindo bastante esse termo, mas não dá para a gente falar em imunização de rebanho contra o coronavírus, porque a gente ainda não sabe direito o comportamento desse vírus. E aqui é só uma imagem para que vocês entendam exatamente isso que eu estou falando. Ó. Aqui em azulzinho, eu tenho representado as pessoas que não estão imunizadas, mas ainda saudáveis, ou seja, nunca entraram em contato com determinada doença, mas estão bem. Em vermelho é uma pessoa que não está imunizada, está doente e está contagiosa. Ou seja, está com a doença, está com aquele antígeno e espalhando o antígeno para tudo que é lado. Em amarelinho eu estou representando aqueles que estão imunizados e saudáveis. Como aqui, nesse primeiro quadro, eu tenho aqui dois bonequinhos só, doentes e contagiosos e o restante saudável, olha quanto cada um desses doentes aqui conseguiu infectar, ó.
Eu espalho na população. Olha o segundo quadro aqui. Olha quantos vermelhinhos eu passo a ter em relação a pessoas que não se infectaram. Então, a capacidade de contágio daquela doença. Na segunda imagem, uma parte da população recebeu a imunização. Eu tenho os dois mesmos vermelhinhos contaminados, né? E passando ainda a infecção. Só que daquele grupo todo que tinha sobrado, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonequinhos amarelos. Ou seja, que receberam ali a imunização, vamos supor que seja por uma vacina, e estão saudáveis. Ou seja, não desenvolveram a doença, receberam a vacinação. Quando eu passo para cá, né? Estas pessoas que receberam a imunização não se contaminaram. As outras se contaminaram, a grande maioria se contaminou, né? E eu tenho ainda aqui alguns poucos que, mesmo sem receber a imunização, não se infectaram. No terceiro quadro, a maioria da população recebe a imunização. Alguns poucos estão saudáveis e dois aqui, os mesmos dois doentes. Olha o que acontece. Como a maioria recebeu a imunização, né, a disseminação dessa doença está controlada, porque esses dois aqui que restaram, eles vão infectar aqui, ó, no terceiro quadrinho, mais um bonequinho só. Olha aqui a diferença desse quadro, onde eu já tinha pessoas imunizadas, tá? Mas aqui eu ainda tenho uma capacidade de contágio muito grande. Olha o que aconteceu aqui. Quando eu tenho a maioria das pessoas imunizadas, e olha a quantidade ou a capacidade de circulação que essa doença aqui vai ter. Ele infectou mais uma pessoa só. Foi esse carinha aqui no meio do caminho. Então eu tenho um controle, que é o que a gente espera ter a partir do momento em que a vacina da Covid-19, né, a vacina contra o novo coronavírus, for distribuída e aplicada na população. Normalmente a gente associa essa imunização de rebanho com a vacinação pela eficácia da vacina. Por que eu não posso comparar a Covid-19 agora? Justamente porque a gente não sabe a questão de quanto tempo esses anticorpos duram, né? De quem já teve, por exemplo, o coronavírus, né? A presença desses IgGs, por quanto tempo eles vão durar, se essa pessoa está de fato imunizada ou não, né? A gente não sabe a parcela de pessoas que entrou em contato com esse vírus ou não, então não dá para saber se já teve, se não teve. Então são dados que ainda são inconsistentes. É por isso que não dá para afirmar ou esperar, né, que a gente tenha a imunização de rebanho contra a Covid-19 por conta desses motivos, tudo bem? E aí vamos falar um pouquinho a respeito das vacinas, né, só para que a gente tenha uma visão geral do funcionamento e um pouquinho de história também, né? Para a gente entender como é que a gente chegou à vacina. A vacina não foi pensada de uma hora para outra, né? Ao longo da história a gente tem vários eventos aí envolvendo as vacinas, alguns inclusive relacionados a revoltas, né? A brigas, confrontos, conflitos, né? Mas que a gente chegasse a um cenário atual de vacinação que a gente tem hoje, tá? Os primeiros vestígios do uso de vacinas, né, com a introdução de versões atenuadas de vírus no corpo das pessoas, eles estão relacionados ao combate da varíola no século X na China. Só que assim, a forma como eles faziam isso lá no século X era extremamente diferente do que a gente usa hoje. Mas por que a gente consegue associar isso à vacina? Porque eles usavam versões atenuadas para tentar gerar uma resposta imune. Então, era usar o que já tinha para estimular a produção de anticorpos, embora a gente não usasse esse nome, nem soubessem da ideia, mas eles tinham a ideia de que quando se usava aquilo que já existia, da doença que já era conhecida, ele diminuía, né, o contágio entre as pessoas, ou essa pessoa gerava uma resposta um pouco mais branda. Então, tinha uma defesa ali, né? Só que a teoria aplicada, juro para vocês que era um tanto quanto nojenta, né? Eles trituravam as cascas de feridas, né, provocadas ali pela varíola, pegavam, trituravam, maceravam ali a ferida da pessoa e assopravam o pó com o vírus morto sobre o rosto das pessoas. Felizmente as coisas evoluem, né? Vocês conseguem imaginar se a gente tivesse que produzir uma imunização ativa nesse jeito aqui, já danou-se, né? Então, mas era o que eles tinham naquela época. Felizmente a ciência aí evolui.
Em 1798, então vamos lá, a gente está falando do século X. Então, as práticas foram existindo ali, principalmente relacionadas à medicina oriental, né? As práticas elas foram existindo ao longo do tempo, porém, só em 1798 que ficou conhecido o termo vacina, tá? Se usou o termo vacina. Ele surgiu pela primeira vez, né, com a experiência de um médico e cientista inglês, que foi o Edward Jenner, né? E através de relatos, né, de trabalhadores da zona rural, esses trabalhadores diziam, né, que não pegavam a varíola porque eles já tinham tido a varíola bovina, né, que era de menor impacto no corpo humano, né? Então, que era conhecido como varíola da vaca. Daí, varíola da vaca, vaca deu origem vacina, né? Só que a varíola bovina, ela não matava os seres humanos, mas quem dizia que já tinha tido a varíola bovina não pegou a versão nova da varíola. Então, o que ele fez? Ele começou a introduzir, né, os dois vírus em um garoto de 8 anos e percebeu, né, que de fato tinha ali alguma base científica nisso que estava fazendo, nisso que acontecia, né? A existência de um vírus anterior, né, ou a resposta que se existia por conta do vírus anterior, fazia com que a varíola não se desenvolvesse, pelo menos da forma mais grave, nesse menino, né? Então a palavra vacina ela foi derivada justamente, né, de varíola vaccine, nome científico dado ali à varíola bovina. Inclusive é muito comum a gente encontrar algumas charges relacionadas a essa questão de vaca e tudo mais, mas por conta da origem mesmo, tá? Em 1881, Pasteur, né, aquele mesmo Pasteur que a gente discutiu lá em Introdução à Microbiologia, começou a desenvolver a segunda geração de vacinas, né, voltadas ali para combater a cólera aviária, carbúnculo, né, entre outras doenças. E aí ele sugeriu, então, o termo vacina para batizar, né, a substância ali que tinha sido criada por ele, ou seja, pautado lá nas experiências de Jenner, ele desenvolveu então essa vacina contra essas doenças aí. E a partir de então as vacinas começaram a ser produzidas em massa e se tornaram um dos principais elementos para o combate de doenças, né? Esse breve histórico, né, essa história a respeito da vacina, ela está presente no site da Fiocruz, né, e tem bem mais itens, né, alguns históricos, umas curiosidades bem bacanas aí a respeito da vacinação. E uma coisa curiosa que aconteceu, inclusive aqui no Rio de Janeiro, foi a revolta da vacina, né? Só para a gente entender o contexto da revolta da vacina, em 1904, o Rio de Janeiro ele sofria com uma grande falta de saneamento básico, era lixo, bicho espalhado para tudo que é lado, barata, rato, enfim, né? E esse quadro de sujeira, né, digamos assim, ele era responsável por uma série de epidemias, né, inclusive a de varíola. Então, a falta de saneamento básico associada a uma não condição adequada de higiene, mais a presença de roedores e mais uma série de coisas, fez com que muitas doenças surgissem na época e a varíola era uma delas. E aí, como a preocupação era muito grande, o presidente da República da época, que era o Rodrigues Alves, deu início ali a diversas medidas para melhorar o saneamento e tentar reurbanizar o Rio de Janeiro. Foi então que foi chamado, né, o sanitarista Oswaldo Cruz para tentar dar uma melhorada nessa situação, e o Oswaldo Cruz iniciou uma série de ações, né, tentando ali remover o lixo, tentativa de matar mosquitos, né, que causavam a febre amarela e tudo mais. E aí o outro problema era justamente a varíola, né, e aí ele resolveu, junto, né, com os políticos da época, implantar a chamada Lei da Vacina Obrigatória. Só que aí teve um problema. Como a vacina passou a ser imposta, né, como ela passou a ser obrigatória, a falta de informação a respeito da vacina, né, do que era feita, de como que isso realizava, fora o fato da pessoa ser obrigada a tomar a vacinação, tomar a vacina, né, naquela época, gerou um burburinho tão grande, né, e um descontentamento tão grande da população, que já sofria por conta de toda a reestruturação da cidade, as pessoas começaram a protestar
contra a vacina obrigatória. Era como se a gente trouxesse isso para os dias de hoje e a gente tivesse 90% da população descontente com um determinado tipo de vacina, achando que a vacina ia matar, que a vacina causa isso, que a vacina... Na verdade, a gente vive quase esse momento, né, histórico, mas por situações diferentes. Naquela época, era por falta de informação, que não se conhecia. Agora a gente sofre com a desinformação, ou seja, a veiculação de notícias falsas a respeito da vacinação. Então, se em um ponto a gente não tinha acesso à informação, hoje a gente tem acesso à informação, mas a informação de forma errada, né? A desinformação. Então, naquela época, gerou-se muitos protestos, né? E aí tiveram muitos confrontos naquela época, envolvendo inclusive forças armadas e tudo mais. E esses confrontos eles ocorreram no período de 10 a 16 de novembro, né, de 1904, e muitas pessoas morreram. Então vocês conseguem imaginar uma revolta que foi gerada a partir de uma campanha que era, na verdade, para tentar ajudar a população no sentido de saúde pública mesmo, né? Mas como não se tinha informação e nem como isso foi aplicado em forma de lei, né, enquanto obrigatoriedade, as pessoas não entenderam bem, né? E vamos ser sinceros, né? Não se sabe de que forma correta isso foi aplicado, né? Se tinha toda essa informação e tudo mais, mas enfim, gerou uma revolta danada na época e foi uma semana ali, né, de tensão por conta de vacinação. E por isso, esse período aí da história do Rio de Janeiro ficou conhecido como Revolta da Vacina, né? Esse texto foi tirado nesse site aqui, é um texto bem bacana, né, a respeito... Resume bastante esse período. Quem quiser aí ter mais informações, tem vários vídeos no YouTube a respeito, mais informações até mesmo nos sites relacionados à área de saúde, mas a curiosidade a respeito do período era que foi essa justamente que eu falei, né? Como não se tinha informação e as pessoas entenderam isso de forma errada e isso associado à obrigatoriedade da vacinação gerou, né, toda essa confusão. E nos dias de hoje, né, a vacinação ela é existente, inclusive, principalmente no calendário infantil, né? Para se matricular hoje uma criança numa escola, você tem que apresentar o calendário de vacinação, né? Você tem que apresentar ali a caderneta, né? Perdão, de vacinação, comprovando que aquela criança foi vacinada contra aquelas doenças, salvo algumas exceções onde a criança não pode tomar determinada vacina, e aí isso precisa ser comprovado também, né? Então, existe ali essa questão de monitoramento, né? Mas ninguém invade a casa de ninguém com a seringa na mão para aplicar a vacina nessa pessoa. Não é isso que acontece. Mas existe essa questão aí do bom senso, né, de se vacinar em relação àquela determinada doença. E como eu falei para vocês, qualquer orientação a respeito... Na verdade, isso deveria servir para qualquer assunto, né? Mas principalmente quando a gente fala de coisas relacionadas à área da saúde, buscar a informação adequada é essencial para que a gente não veicule coisas que são falsas, né, as chamadas fake news, e para que a gente não gere o pânico, não gere o terror, né, a respeito aí de uma coisa que é tão séria como é a saúde pública. Então, só para a gente se situar aqui novamente, né, como é que as vacinas são produzidas, né, ou como que elas agem no organismo? Elas são preparadas ali a partir dos componentes, né, do próprio causador da doença, né, ou de algo parecido, né, pode não necessariamente ser o mesmo agente, mas algum que seja do mesmo grupo, né, ou tenha características bem parecidas, e se introduz, né, esse agente, esse antígeno no corpo, né, no organismo de quem você quer imunizar, né? Esses micro-organismos que são utilizados, né, ou eles estão na forma atenuada, né, que seria o equivalente a ser enfraquecido, ou da forma inativada, morto, propriamente dito, né? Então, aqui a gente tem uma imagem que resume mais ou menos isso que eu falei. O agente, vírus ou bactéria, né? A gente não tem, por exemplo, vacina contra fungos nem contra protozoários. Então, eu não tenho vacinação aqui contra a toxoplasmose. Eu não tenho vacinação contra a candidíase, tá? No caso, por exemplo, da malária, né? Existem até algumas localidades que já têm a vacina produzida, porém é uma vacina pouco eficiente, né? Embora a malária seja aí causada pelo
plasmódio, né, que é um protozoário, a gente não tem a produção ainda em larga escala dessa vacina. A técnica de produção é bem diferenciada, né, mas não é, por exemplo, existente no nosso calendário de vacinação, ok? Mas já se existe, porém não muito eficiente. E aí você introduz, né, esse causador da doença, né, ou ele inteiro, ou uma parte, ou morto, né, injeta isso no organismo e mediante ali a exposição a esse causador de doença, né, sem a capacidade de causar doença, o corpo cria os anticorpos para enfrentar, né, essa invasão. Só que é quase como uma enganação. O teu corpo está recebendo ali aquele antígeno, só que ou só uma parte dele, ou ele morto, ou, né, enfim, ele enfraquecido, né? Mas o seu corpo não sabe que ele está fraco, o seu corpo não sabe que ele está morto, o seu corpo reconheceu como agente estranho e fez todo o desencadeado da resposta imune com a produção de anticorpos. E aí, guardou lá a memória. E aí, quando o antígeno mesmo, de verdade, entrar em contato com o seu organismo, quando o real, quando o verdadeiro, atacar o teu corpo, os anticorpos que você já criou lá na tua memória imunológica, eles vão ser ativados para destruir o verdadeiro invasor. Então a vacina é todo um mecanismo de estimular você a produzir o anticorpo, né? Sem de fato você injetar ali a forma mais brutal daquela bactéria ou daquele vírus em si. Você está trabalhando com agentes infecciosos, porém enfraquecidos, ou só com partes dele, ou com eles mortos, tudo bem? Então não se usa, por exemplo, vamos citar aqui a vacina contra a tuberculose. Você não vai pegar lá o bacilo de Koch potente, fortão, e injetar o bacilo de Koch lá extremamente resistente no corpo dessa pessoa. Não, porque ela vai desenvolver a tuberculose. Você não faz isso, né? Você manipula esse causador da doença para que o teu corpo produza anticorpos que você não morra ali durante esse processo. Esse aqui é um calendário recente, né, de vacinação. Então, aqui o calendário da criança. Quais são as vacinas, né, que devem ser tomadas? Então, a BCG, hepatite B. Aqui, todo esse calendário, na verdade, ele é um pouco maior. Eu peguei uma parte dele. Tá disponível no site do Ministério da Saúde, tá? Então, para quem quiser ver, tá lá. Tá disponível também na caderneta de vacinação da criança, então é de fácil acesso. BCG, né, contra a tuberculose, e ela é feita através da bactéria viva atenuada, né? O esquema é dose única ao nascer. Hepatite B, né? Dose ao nascer e é feito com antígeno recombinante de superfície do vírus purificado. Então já é uma outra forma de produção dessa vacina. As vacinas contra pólio, né? 1, 2 e 3. Pólio 1 e 3, né? Aqui a vacina inativada e que a gente chama de VIP, né? E a VOP, que é a vacina atenuada, tá? Rotavírus, a DTP, né? Aqui nesse esquema, né, a chamada pentavalente, tá? Que é a DTP contra a difteria, tétano e coqueluche, contra o hemófilos influenza, tá? E contra a hepatite B. Então ela é contra todo esse grupão aqui de causadores, né, de problemas sérios no nosso organismo. Pneumocócica. E aqui as outras, ó, meningocócica C, febre amarela, que é atenuada, sarampo, cachumba e rubéola, que é a tríplice, tá? Sarampo, cachumba, rubéola e varicela, que é a tetravalente, tá? Hepatite A DTP, DT, HPV, pneumocócica, varicela e influenza. Então, o calendário infantil e aqui com as idadezinhas, né, que deve ser tomada. E aqui, né, a dosagem, o local de aplicação e tudo mais. Essa aqui é do adolescente, né? Então, meninas ali de 9 a 14 anos, HPV. Meninos de 11 a 14 anos, também HPV, né? Lembrando que essa questão, principalmente no calendário do adolescente, ela sofre algumas reformulações, né, com o passar do tempo. De início, a HPV era só para meninas, né? E a faixa etária era 12, 13, se eu não me engano. Agora já pega um pouco antes, né? Porque entende-se que a proteção ela tem que ser antes da idade
de relações sexuais, então não significa dizer que você está vacinando uma menina aos 9 anos de idade que é porque ela tem a vida sexual ativa, não é isso. É porque quando ela tiver, já se está imune. Inclusive, essa vacina contra o HPV foi uma vacina que sofreu bastante preconceito na época de divulgação. E eu me lembro de estar em sala de aula na escola quando os técnicos de enfermagem passavam, né? E agentes de saúde, né? Passavam ali para divulgar a respeito da vacinação. E de muitas, como o primeiro grupo atingido era somente o das meninas, né? De muitas meninas cujos pais não deixaram se vacinar, porque eles entendiam que se vacinassem as meninas, elas entenderiam que elas já poderiam ser sexualmente ativas, né? Então, existe assim uma conscientização, né? Que envolve esse processo, tá? Então é uma questão de proteção e uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Essa é uma medida preventiva para quando se entrar na fase sexual ativa já se estar protegido, tá? E os meninos, né, como sendo transmissores, tá? A meningocócica C, né, de 11 a 14 anos. E aqui de 10 a 19, hepatite B, febre amarela, duplo adulto, tríplice viral e a pneumocócica 23. No adulto, né, hepatite B, febre amarela, tríplice viral, duplo adulto, né, que é a difteria e tétano, a pneumocócica, né, e aqui essas hepatite, principalmente a dupla, né? A dupla, que é a antitetânica, né? Vulgarmente conhecida como antitetânica, com um intervalo de 10 anos, né? Te protege durante esses 10 anos. E no caso da hepatite B, avaliar as doses anteriores para saber se tem necessidade de tomar as 3 doses ou não. Enfim, guardar o calendário, guardar a caderneta lá para avaliar. No caso da febre amarela, uma dose só, dependendo da situação vacinal anterior. No idoso, hepatite, febre amarela, DT, né, a pneumocócica e a influenza, né, extremamente importante aí. Gestantes, hepatite B, duplo adulto, a DTPA, né, a DTPA, ela é uma tríplice acelular, né, adulta, ela vai prevenir ali contra difteria, tétano e coqueluche, e nesse caso da DTPA, né, uma dose a cada gestação a partir da 20ª semana de gestação ou no puerpério, né, que fica ali, o puerpério é o período que a gente conhece como resguardo, né, até 45 dias após o parto. E a influenza, uma dose anual. Tá? Então, é extremamente importante também que as gestantes estejam prevenidas. Lembrando que essas vacinas aqui são tomadas durante a gestação. Algumas vacinas não podem ser tomadas por gestantes. Tem que ficar atento a isso também. E aí a gente falou, né, de que essa vacina ela pode ser produzida de formas diferentes. Então, a gente tem a vacina atenuada e a vacina inativada. No caso da atenuada, né, ela pode ser feita com bactérias ou com vírus vivos. Só que eles são cultivados ali em laboratório de forma que eles estejam enfraquecidos, ou seja, eles estão vivos, porém não capazes de causar a infecção em pessoas imunocompetentes, ou seja, em pessoas cuja imunidade está ok, tá? Esse enfraquecimento, né, desse micro-organismo, ele pode ser obtido através de mutações, entre outras técnicas ali nessa fabricação, tá? Normalmente as vacinas atenuadas, elas têm uma proteção ali de longo prazo e costumam ser efetivas com uma única dose, né? Elas são mais fortes, digamos assim. E pelo fato de serem mais fortes e por eu ter a forma atenuada dos vírus ou das bactérias, elas são seguras para indivíduos saudáveis, mas não indicadas para imunodeprimidos. Né? Quem seriam os imunodeprimidos? Pessoas que sofrem com problemas de baixa imunidade, seja ela por alguma doença, como o caso da AIDS, por exemplo, ou causadas ali por tomar medicamentos imunossupressores, né, como transplantados, pessoas que já sofram com problemas de imunidade baixa, né, não é indicado para gestantes, né, e pessoas idosas também em algumas situações, né, tem que ter toda uma avaliação médica, né, para que essa pessoa tome a vacina ou não, né, se é seguro para essa pessoa tomar a vacina ou não. Vacinas que têm esse tipo de característica: sarampo, cachumba, rubéola, catapora, febre amarela, rotavírus, BCG, né, que é uma atenuada ali bacteriana. Todas essas aqui são virais, tá? E a BCG contra a bactéria.
Não sei se vocês vão lembrar, mas assim, uma das últimas grandes discussões que se teve a respeito de teoria de conspiração sobre vacina foi justamente com a vacina da febre amarela. E a situação na época era a seguinte: começou a circular um áudio numa rede social dizendo que 50% das pessoas que tomassem essa vacina morreriam. E aí isso foi, enfim, extremamente divulgado, veiculado, né? Se espalhou como poeira. E aí criou uma onda assim de pânico, de medo nas pessoas a respeito da vacina contra a febre amarela. Que depois, né, na verdade, o áudio foi desmentido. A pessoa, enfim, quero acreditar que essa pessoa interpretou mal, né, não agiu de má fé, mas interpretou mal e espalhou aí essa notícia falsa, né, as famosas fake news. O que acontecia na situação era o seguinte: pessoas que são imunocompetentes poderiam tomar a vacina sem o menor problema. E que nas pessoas que eram imunodeprimidas, caso viessem tomar a vacina, a chance de ter algum efeito colateral grave evoluindo para a morte poderia chegar a 50%. E é por esse motivo que essas pessoas não eram vacinadas. Ou seja, o infectologista estava tentando explicar esse mecanismo do porquê que essas pessoas não poderiam ser vacinadas. E a pessoa pegou uma parte da fala, emendou uma coisa com a outra, distorceu completamente o contexto e deu-se a história que deu. Tá? Uma outra questão relacionada à vacina da febre amarela foi a seguinte: alguns relatos, né, de pessoas, a pessoa morreu depois que tomou a vacina e, poxa, ela não tinha nenhum problema. Como que a gente vai saber se a pessoa tem algum tipo de problema ou não, né? Qual é o critério usado para avaliar a saúde de alguém? Manifestar algum sintoma? Isso é uma coisa, inclusive, para a gente pensar, né? Estar bem, não estar. Por que a gente não deve tomar determinadas vacinas quando está gripado? Porque tua imunidade já está baixa. Você vai tomar uma vacina dessa com o teu corpo ali enfraquecido? Não vai. Né? Então, assim, esse estado de saudável ou não saudável é muito relativo. Mas tem que ter a saúde comprovada ali por atestado médico. Venhamos e convenhamos, né? Vou trazer isso para um âmbito mais próximo da gente. Quantas pessoas que a gente conhece que às vezes precisa de um atestado médico para praticar uma atividade física ou alguma coisa desse tipo, né? Vão a determinados médicos, e determinados, né? Não são todos, mas muitos fazem isso. Vão a determinados médicos e às vezes falam assim: eu preciso de um atestado para isso, isso e isso. E às vezes saem de lá com aquele papelzinho dizendo: atesto que fulano de tal está apto a exercer as atividades tal. Quem garante que essa não é uma situação desse tipo? A pessoa, eu preciso de um atestado para tomar vacina. E aí, tá aqui, está apto à vacinação. Mas tem que fazer um exame, né? Um bom médico, um médico que preze ali pelo juramento que fez, né? Seguindo as regras do conselho. Tem que fazer um exame, tem que avaliar a saúde desse paciente. Atestar alguma coisa é uma coisa muito séria, é o teu nome, né? No caso do médico, é o nome dele que tá lá, é o carimbo com o registro do CRM dele que tá lá. Né? Então não se pode por isso simplesmente assinar por assinar. Né? Então, em muitas situações foi isso que aconteceu. Né? Então aí acabam se questionando no final das contas a eficácia da vacina, né? A letalidade ou não da vacina, enfim. Né? E em muitas situações foi isso que aconteceu. Tá? Então, assim, claro que existe a possibilidade de reações severas, mesmo em pessoas saudáveis. Existe. Mas esse percentual ele é baixo, muito baixo. Não estou dizendo que ele seja inexistente, estou dizendo que ele é baixo, muito baixo. Tá? Então, teoricamente, ela é mais segura, né, para pessoas que são imunocompetentes. E não seguras para as pessoas que são imunodeprimidas. É por isso que as pessoas que são imunodeprimidas não são vacinadas com esse tipo de vacina. Não tomam. Porque a chance de dar problema acaba sendo maior. E a gente tem a vacina inativada, né, que é composta ali pelo vírus morto, né, ou pela bactéria morta. Elas provocam ali reações menos intensas, né, com duração menor quando comparada à atenuada. E aí, normalmente, elas exigem doses de reforço. Ou seja, ela é mais fraquinha no sentido de
Eu consigo a resposta, mas essa resposta vai durar menos tempo, mas eu também consigo vacinar uma quantidade maior de pessoas, porque eu não tenho tanta restrição assim, tá? E provocam menos efeitos colaterais. Dentro desse grupo, a gente tem as vacinas da hepatite A, hepatite B, raiva, gripe, HPV, a DTP, tá? A vacina inativada da polio. Então, são grupos e grupos diferentes. E a gente vai falar dos soros, né? A gente fecha, na verdade, falando dos soros. Esse aqui é um mecanismo de produção dos soros contra a picada de cobra, tá? Basicamente é extrair o veneno do animal, extrair a peçonha, né, do animal. Uma parte dos antígenos desse veneno, tá, é injetada num animal de grande porte, normalmente um cavalo, tá? E aí se espera um tempo para que esse animal comece a produzir os anticorpos. Feito isso, se faz uma sangria desse animal. O que é isso? É você retirar uma parte desse sangue, né? Centrifugar, purificar e tudo mais. Você separa, né, por centrifugação, as células do plasma, né, ou do soro, nesse caso. E as células sanguíneas, né, que são os elementos figurados, eles são devolvidos para o animal. Então o animal não perde sangue, não. Volta lá as células para ele. E o plasma, né, ou o soro, nesse caso, que foi a parte líquida, vai ser purificada e esses anticorpos são extraídos para fabricar o soro. Daí o nome soro, né? Tá? Então é porque foi processado, soro enquanto parte líquida do sangue, contendo anticorpos. E aí esses anticorpos que são utilizados ali na produção, nesse caso especificamente, do soro antiofídico. No Brasil, a gente tem basicamente esses tipos de soro antiofídico, tá? O antibotrópico, que é contra acidente das jararacas. Então o antibotrópico é contra a picada de jararaca. O anticrotálico, que é contra acidente de cascavel, que é essa que está aqui, né? A famosa pelo chucalim, as cascavéis. O antielaquético, né? Que é contra a picada de surucucu, que é essa que está aqui. E o antielapídico, que é contra a picada de cobra coral, que é essa que está aqui embaixo, bem característica, né? Pela coloração. Então, assim, no Brasil, nossa, aqui, a gente tem essas variantes, né? Jararaca e jararacuçu, cascavel, surucucu e cobra coral como sendo as mais peçonhentas nossas, né? Da fauna brasileira. E esses são os soros específicos para acidentes de cada uma delas, tá? E a gente tem algumas combinações, tá? Crotálico botrópico, né, que serve tanto para cascavel quanto para jararaca, botrópico laquético contra acidente de cascavel e surucucu. Então temos o seguinte, algumas coisas a se pensar em relação aos soros. Vou falar especificamente dos antiofídicos, mas serve tanto para picada de aranha, quanto para de escorpião, quanto para qualquer um deles, tá? Uma questão, ter esse tipo de soro na unidade de atendimento que foi procurada. Então, digamos assim, a pessoa estava lá, passou por um lugar, foi picada ali por uma serpente peçonhenta. Foi procurar ajuda, conseguiu ser socorrida e aí conseguiu ser atendida. De repente, a unidade mais próxima não contém o soro. E aí temos um problema, né? Ela pode mandar vir o soro de uma outra unidade, enfim. Mas o tempo de socorro, e principalmente a quantidade de veneno que foi injetada, é crucial para que a gente consiga manter essa pessoa viva ou não. Porque eu não sei se vocês pararam para se perguntar, vou voltar na imagem anterior, né? Uma vez eu estava explicando exatamente essa situação numa turma de 8º ano e o aluno me perguntou o seguinte, mas como que eles injetam o veneno, né, da cobra no cavalo e o cavalo não morre se no sítio em que eu tenho, no sítio em que eu moro, enfim, no sítio de alguém da minha família, o cavalo foi picado por uma jararaca e morreu? Como assim? Né? Como que eles injetam veneno no animal, se esse mesmo animal for picado na natureza por essa cobra, ele vai morrer? A diferença está na quantidade. Quando a jararaca picou o cavalo, ela injetou a dose máxima que ela podia injetar. E aí, morreu. No laboratório, você não vai injetar todo o veneno. Você vai... É a dosagem, né? A diferença do veneno para o remédio tá na dosagem. É um velho ditado, inclusive. Então, aqui, a dosagem que é utilizada é bem pequena.
E aí temos uma outra situação. O quanto de soro é que eu vou ter que aplicar nessa pessoa para que ele faça efeito, né? A aplicação do soro imune tem a ver com o peso corporal dessa pessoa, a idade, enfim, tem uma série de fatores que precisa ser levado em conta. Segundo ponto, se esse organismo vai reagir bem ao soro ou não, né? É outro ponto. Tempo de resgate dessa pessoa, né? Eu fui picada numa região e eu vou levar 3 horas para poder chegar ao hospital mais próximo. Olha, 3 horas. Pode ser o tempo dessa pessoa ter morrido no meio do caminho. Então, assim, o tempo é tudo, né? O tempo de resgate é tudo. E fora que existem muitas pessoas que têm a seguinte noção, ou o seguinte pensamento, né? Beleza, então se eu for picado por uma serpente peçonhenta e tomar o soro, eu saio dali tranquilo, né? Como se a gente tivesse nesses desenhos e filmes, né? Onde você tem um veneno e tem um antídoto, toma um antídoto, puf, melhorou na mesma hora. Não é assim, né? O soro, ele é uma garantia de que você vai ter um combate maior, né? É de você tentar fazer com que aquele indivíduo que sofreu o acidente ele não morra, né? Mas existem situações onde às vezes a pessoa tem que amputar um membro que foi mordido, né? Foi picado. Existem situações onde a pessoa vai desenvolver sequelas graves, né? Então, assim, ele não é uma garantia de 100%, né? Nenhum deles é e contra nenhuma dessas peçonhas, né? Nenhum desses animais peçonhentos, né? Inclusive, circulou muito no ano passado um acidente. Para quem tiver curiosidade de ver, esse vídeo provavelmente está circulando ainda pelo YouTube, um acidente seríssimo que poderia ser evitado, né, com a manipulação de uma cobra coral, né? Se eu não me engano, aconteceu na Bahia, né? Era um senhor, né, visivelmente alcoolizado, e ele segurava, né, a serpente de uma forma completamente errada. Então, assim, manipular a serpente já não é uma coisa para qualquer um, né? Manipular uma serpente peçonhenta, pior ainda. E ele manipulava de uma maneira muito errônea e ele dizia assim, tem que ter cuidado para ela não ferroar pelo cabo. Ou seja, como se o rabo da serpente, né, ou a cauda da serpente, o final, né, do corpo da serpente, fosse o responsável por injetar o veneno, quando não é. São os dentes. E aí o outro senhor falava assim, cuidado para não morder. Ele falava assim, mordeu. E aí, pouquíssimo tempo depois, esse senhor desmaiou e ali mesmo veio óbito, né? Não sei nem se conseguiu ser socorrido. Então, a falta de informação, né, a manipulação de animais de forma errada, pessoas que às vezes criam esses animais de forma clandestina, né? Então, assim, tem que ter uma série de cuidados, né? Os sites, as páginas do Instituto Butantan e do Instituto Vital Brasil, que é nosso aqui do Rio de Janeiro, aqui de Niterói, né? São extremamente explicativas em relação ao que fazer, né, em casos de acidentes com esses animais, né, como proceder se você encontrar um animal desse, não é para matar o bicho, mas chamar o socorro, né, como que eu devo fazer, né, a peçonha da natureza desses animais. Eles não têm culpa de terem o veneno, é deles, né? Então, assim, encontrou, tá presente, chama o socorro, liga, né? Enfim. E tem bastante coisas explicativas lá. E aqui a gente tem um vídeo que mostra exatamente, né, esse processo. Então eu vou dar um play aqui para vocês verem mais ou menos como é que funciona. É música clássica, suave. Quase um convite à meditação, embalado por bufos e compassados movimentos de mandíbulas. A gente compara esses animais a um animal que faz um grande esforço pelo volume de sangue que eles perdem. O veterinário Leonardo Meirelles, há 34 anos lidando com cavalos aqui, também destaca a preocupação com o bem-estar. A tropa recebe lida gentil, nada de chicote, ferrão, gritaria. Estamos hoje com 215 cavalos total, sendo 140 em serviço de hiperimunização. Desta tropa sai material para a produção de soros contra 5 tipos de picadas de cobra, aranha, escorpião e agora a abelha. A
Aquele veneno trabalhado ainda lá nos laboratórios da Unesp chega aqui pronto para ser injetado assim, em sessões esparçadas ao longo de uma semana. Cada animal recebe ao todo meio litro, o equivalente às picadas de 5.000 abelhas. Mas não é o veneno bruto, não. Um dos desafios tecnológicos desse soro foi a retirada da fração tóxica que gerava dor e alergia nos equinos. O veterinário Marcelo Strauch, que coordenou a parceria entre o Vital Brasil e a Unesp, lembra que antes o cavalo ficava prostrado de dor no chão. O cavalo, ele não sente como se estivesse sendo picado por uma abelha. Não sente. Ele é uma... A dor e a reação de alergia ele não vai ter. Não vai ter. Assim, o animal passa sem problemas a quarentena de produção de anticorpos, as imunoglobulinas que vão bloquear e neutralizar o veneno. Acompanhamos aqui a sangria do cavalo identificado como 375. Funciona como uma doação. Ele fica mais ou menos no tronco aqui em torno de 5 a 7 minutos, extraindo esse sangue. Ele não sente nada, tá? Ele fica tranquilo. Patrícia Castanheira, responsável pelo setor de imunização, informa que o animal em produção de anticorpos passa por 4 sessões de doação. E em cada uma tiram dele uma bolsa de sangue assim com cerca de 8 litros, uma quantidade segura para o animal. Sangue precioso. É como se o 375 tivesse sido super vacinado e dado uma resposta hiperimune de anticorpos. A bolsa passa a noite pendurada para a decantação. Olha, não é todo o sangue que é retirado do cavalo que vai para a fabricação do soro. Na decantação, ocorre uma separação de líquidos, semelhante a que se dá quando tem água e óleo misturado, por exemplo. E aqui a gente vê nitidamente uma parte mais escura e outra mais clara. Qual que vai para o soro, Patrícia? Quando acontece a decantação, o sangue se separa. As células sanguíneas, que são as hemácias, vão para baixo. E em cima fica a parte mais líquida do sangue, que é o plasma. É no plasma que a gente tem os anticorpos. A parte líquida cor de guaraná, que é o plasma, delicadamente vai para outra bolsa. A parte vermelha volta para a origem. No caso, o 375 recebe uma reinfusão. Sabe aquilo que no seu exame de sangue aparece como leucócitos, eritrócitos, etc., plaquetas? Essa parte o animal não perde. E ele só vai entrar em soroprodução de novo quando estiver recuperado da doação. Veja para onde o plasma vai agora. De Cachoeiras de Macacu, nosso destino é Niterói, onde fica a sede e a área industrial do Instituto Vital Brasil. Aqui o líquido é diluído em água de altíssima pureza e submetido a um sofisticado processo de separação química para que somente fiquem presentes os anticorpos produzidos pelo cavalo. Passa ainda por uma filtração esterilizante e um rigoroso teste de controle de qualidade para então ir ao envase. Primeira vez que se faz no mundo um soro antiapílico, com tecnologia toda desenvolvida no Brasil, né, pelo CEVAP e pelo Instituto Vital Brasil. O diretor industrial do Vital Brasil, Luiz Eduardo Cunha, explica que o anticorpo é uma proteína em formato de Y. A parte de baixo, que indica a origem equina, é cortada fora. As duas hastes de cima ficam no soro. Quando injetadas no corpo de uma pessoa, localizam as moléculas de veneno e ativam os fagócitos, os soldadinhos glóbulos brancos que vão eliminar as substâncias tóxicas. Cada ampola dessa, a gente calcula que neutraliza veneno de 100 picadas de abelha. 2 ampolas seria suficiente para neutralizar 200 picadas de abelha. O cabo Maurício se salvou tomando 2 ampolas destas, a Camila, meia dúzia. E o seu Pedro Bressan, 2 ampolas, numa história daquelas que a gente fala... Não acredito. Trabalhador rural aposentado, aos 78 anos, foi ferroado quando ajudava a desatolar um carro de boi. Veio mais de 10 mil e a sorte que eu estava com a capa de chuva e a calça de chuva. Chegou ao hospital de Tubarão com 151 picadas. Tinha abelha até dentro do olho. Todo mundo achava que eu estava morto. A equipe médica se surpreendeu com a reação de seu Pedro ao soro. Disse que dali 4 horas, graças a Deus, abri o olho.
Seu Pedro saiu andando do hospital, mas 40 dias depois voltou com 244 ferroadas. Acidente ocorrido num canavial. Nós tivemos a notícia que o seu Pedro tinha dado, então, uma reentrada pelo mesmo motivo, inclusive com um número muito maior de picadas de abelha. A doutora Fabiana Trevisol explica que, pelas regras do estudo, seu Pedro não podia tomar outra vez o antiapílico até para evitar uma hiperimunização. Mas escapou de novo sem sequelas, graças, tudo leva a crer, aos anticorpos recebidos no primeiro acidente. Para nossa surpresa, ele ficou clinicamente muito mais estável, muito melhor do que na primeira vez, que era menos picadas. Então, talvez ele tivesse ainda anticorpos circulantes, residuais, que pudessem ter já tido esse benefício, mesmo que tardio. O desenvolvimento do soro antiapílico é o resultado de mais de 20 anos de pesquisas da Unesp, especialmente destes dois cientistas, Dr. Benedito Barra Vieira, um dos fundadores do CEVAP, e Dr. Rui Seabra, atual diretor da instituição e que dedicou mestrado, doutorado e pós-doutorado ao novo medicamento. Hoje são cerca de 15 mil acidentes. Bom, então a gente viu aí, especificamente no vídeo, falando sobre o soro contra a picada de abelha, mas o mecanismo de injeção, de purificação é muito parecido, com... Bom, então a gente viu aí, especificamente no vídeo falando a respeito do soro... Bom, então a gente viu aí especificamente no vídeo, falando a respeito do soro contra a picada de abelha, mas os mecanismos é muito parecido, se a gente for trazer isso para a fabricação do soro antiofídico, para contra a picada de escorpião, contra a picada de aranha, tá? Então o processo é muito parecido. E para a gente fechar essa parte da explicação, a gente falou então sobre a imunização, que é o desenvolvimento, é a presença, dos anticorpos ali no organismo contra determinado antígeno. Antígeno esse que pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser uma toxina, tá? E que a gente tem mecanismos de imunização naturais e artificiais, ativos e passivos. Ativos, quando o nosso corpo produz esses anticorpos de uma maneira natural, no combate a uma infecção, ou de forma artificial, através da vacinação, Vimos que a vacina ela pode ser produzida através do antígeno atenuado, que é quando ele está enfraquecido, porém vivo, ou inativo, quando ele está morto, E que, no caso das vacinas atenuadas, elas tendem a ter uma resposta mais exagerada, e não deve ser tomada, por exemplo, por indivíduos que são imunocomprometidos. E falamos a respeito da imunidade passiva, que pode ser natural. A passiva é quando a gente tem os anticorpos prontos já para o nosso organismo. Pode ser dada de uma forma natural, via aleitamento materno e transmissão transplacentária, desses anticorpos, ou através do mecanismo de soro, que é quando a pessoa já recebe ali os anticorpos prontos para combater aquele antígeno. No caso dos acidentes com os animais peçonhentos, a alternativa a ser escolhida é o soro, justamente porque não teríamos tempo de produzir os anticorpos a tempo dessa pessoa ainda permanecer viva. Tudo bem?